E hoje, gente, 5 de junho é dia do meio ambiente. Você viu no BG, a gente trouxe várias reportagens. E nós poderíamos falar de muitos assuntos sobre o meio ambiente. São muitas abordagens para falar do tema, afinal, é o mundo onde vivemos, né? E a gente tem feito muita bagunça, né, no nosso meio. Acho que é muita bagunça que o ser humano está fazendo. Mas hoje a gente escolheu um outro tema, nós vamos falar sobre plantas invasoras, que não deixa de ser também uma bagunça que está no ecossistema, porque eles não fazem parte desse ecossistema, foram introduzidos ali por algum motivo, geralmente pelo homem, e causam impactos negativos. Você sabia que em Santa Catarina há plantas que são proibidas, pelo menos 11 espécies de árvores? Eu tenho o prazer de receber no estúdio a bióloga Júlia Guissoni Salgueiro, que atua na Diretoria de Educação Ambiental de Criciúma, que é algo muito legal. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Boa tarde, Dica. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, né? Por que essas plantas são invasoras e são proibidas? Na verdade, a gente tem o nome, né? É exótica invasora. Porque a gente classifica os seres vivos e as plantas, fauna e flora, ou de exótico ou de nativo. Nativo é tudo que é da nossa região. Que é dali mesmo, Isso. Nativo. Pode até, não só do Brasil, por exemplo, de outro bioma, seja lá do Cerrado, ele não é nativo na nossa floresta. Tá. Entende? Então, as plantas exóticas, elas já não são daqui. Não eram nem para estarem aqui. Tá. E daí tem a parte da invasora. Ela se classifica como invasora quando ela se dispersa muito facilmente e às vezes prejudica o nascimento das nossas nativas. Entendi. Porque assim, podem ter as exóticas que se convivem bem já com as nativas, aí não tem problema. Mas essas invasoras seriam as que causam prejuízos, é isso? A exótica ela é sempre um problema, ela está sempre ocupando um espaço, mas a invasora se prolifera com facilidade. Ela se adapta a qualquer lugar, nasce na areia da praia, nasce no barro, nasce no lodo, na água. É um isso, como diz minha mãe. É um isso, ele vai facinho. Às vezes ele ocupa pastagens inteiras e gado tem que sair daquele lugar, ou acidifica todo o solo, não nasce mais nenhuma planta ao redor. É o exemplo de algumas que a gente vai falar hoje. E a causa delas estarem aqui é por quê? Pelo homem? Pela nossa bagunça, né? É uma bagunça e também uma bagunça de beleza. O homem procura muitas plantas bonitas. Entendi. E procura isso fora, sendo que a gente tem muitas espécies lindas aqui dentro, né? Entendi. E acaba trazendo plantas ornamentais da Índia, da Ásia, de vários outros lugares do mundo, da Austrália. Hoje, gente, aqui a abordagem do Ver Mais, você viu, eu utilizei a palavra bagunça e ela vai ser o tom da nossa entrevista, né? Bagunça. Porque quando a gente fala em bagunça, né, do ser humano no meio ambiente, a gente vê as consequências em vários aspectos, vários. E hoje a gente escolheu para falar sobre isso, que eu achei o assunto interessante. Eu não sabia que existiam espécies proibidas e muitas delas eu vejo, por exemplo, na praia. Eu trouxe alguns exemplos pra gente. Coloca na tela aqui para eu e a Júlia verem. Aqui, ó, essa aqui é a acácia negra. Isso, é a acácia. Essa também eu vejo por aí. Essa é uma das espécies que são consideradas proibidas em Santa Catarina. Temos 3 acácias proibidas, a mimosa, a negra e a de espiga, né? Ela também, a dispersão da espécie, por onde ela é jogada, é muito fácil. Passa um vento e leva ela para tudo quanto é lugar. E ela vai brotando aonde for. Só que o que acontece? Ocupa espaço de nativa, aí os nossos polinizadores daqui não polinizam ela. Entende? Daí o que acontece? Qual animal que vai polinizar ela? O outro que é exótico. Daí a nossa floresta já não começa a ser nem mais nativa de mata, de flora que a gente fala, e nem de fauna dos animais. Porque ele atrai animais exóticos. E daí todo o bioma, toda a biodiversidade, todo o ecossistema, ele se modifica. Olha, gente, depois a gente vai vendo as consequências, tá? E são várias, né? E a gente vai sentindo em algumas coisas que ocorrem. Ó, tem outra acácia ali que ela falou. Essa daqui é outra... Essa é de espiga. De espiga, gente. Olha, ela é linda. Então, a maioria das acácias tem essas flores amarelas. Tá. Né? São ornamentais. Tem a acácia negra, que ela tem uma folha meio esbranquiçada. E sabe o que é legal? A gente tem uma base de dados do Instituto Horus, que lá traz essas espécies que são exóticas e as que a gente pode pôr no lugar, que são nativas. Parecidas. Ai, que legal! Porque assim, essas espécies, elas têm uma categoria que se chama categoria 1. Que é proibido plantio, proibido ter... É só em Santa Catarina ou em todo o Brasil? Como é que a legislação Então, trabalha? nós temos o CONSEMA número 8. É uma resolução, né, do Instituto do Meio Ambiente, que eles fazem junto. E o CONSEMA, quando ele traz uma resolução, ele é estadual. Então, todos os municípios de Santa Catarina têm isso. Não podem ter essas 11 No caso, se a gente vê uma dessa, que a gente tem que fazer arrancar?
Não precisa de autorização de corte, mas ali para a diretoria do meio ambiente precisa de uma declaração. Tá. Olha, eu tenho esta árvore tal, ela está nessa lista de espécies invasoras, eu vou tirar uma foto, a gente faz uma vistoria, essa mesmo pode cortar. Tá, nós temos mais imagens ali rapidinho que o tempo tá voando. Ó, essa que eu te falei. Casuarina. Essas baguinhas na praia direto. Então, teve uma época até que tinha lá no Rincão, né? Sim, eles tiraram, Aquela avenida tiraram, teve gente que ficou chateado. Mas essas baguinhas são as sementinhas dela, quando cai no chão, deixa o chão todo ácido, nada mais vai nascer do lado. E elas vão brotando por tudo e vai acabando com toda a flora. E Jaguaruna, acho que ainda tem na beira da praia, Tem porque muito. elas nascem na areia, né? Em Florianópolis já tiraram mais de 30 mil. Olha só, gente. sim. Não, e essas baguinhas eu brincava com os meus primos, né? E doía brincava o pé, com- né? Eu tocava nos meus primos de brincadeira. Primos. Vamos lá, próximo. Mas daí essa aí também não é legal, tá, gente? Cheflera. Essa daqui é a outra também, né? Essa é a cheflera. Gente, essa espécie, vou dar um exemplo, em São Paulo, ela geralmente cresce nos troncos de árvore. Ela é comum a gente ver como arbusto ornamental. Tá. Os passarinhos gostam do fruto, eles comem, ficam ali na árvore, faz cocôzinho com a semente e ela vai brotando no tronco da árvore. E em São Paulo não existe mais bromélia, não existe mais as epífitas, né, que a gente chama, porque só tem essa espécie. Então lá é como se tivesse um pouco extinta uma planta que é nativa da E região. você considera grave isso? Muito, eu já ouvi até falar que essas espécies exóticas invasoras, elas são como se fosse um desmatamento em longa escala de espécies E nativas. a gente não vê o pessoal falar sobre isso. Não né? vê. É um Aqui assunto... no Ver Mais a gente tá falando. É, verdade, isso é muito importante. Não é comentado e é um assunto que nós, biólogos, sabemos muito e tocamos muito na tecla. Na diretoria do meio ambiente, nós temos o Horto Florestal, não sei se você conhece. Sim, a gente já entrou ao vivo várias vezes aqui mostrando. Então, lá a gente trabalha apenas com plantas nativas, árvores nativas da região, justamente para não ter esses problemas. Então, a pessoa vai lá, faz um corte de árvore, uma supressão de vegetação e ela precisa ter uma medida compensatória. Tipo, tá, foi autorizado, mas você precisa doar mais 5 mudas para nós. Só que tem que ser 5 mudas nativas. Nativas. Precisa. Gente, olha só, hoje é dia do meio ambiente, eu sei que vocês estão com várias ações, a gente divulgou, parabéns, viu? Eu adorei sua participação aqui, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla mais uma vez, tá? Porque a gente mostrou 4, mas são 11, tá? E, na verdade, a nossa ideia foi mostrar a você que existe isso, gente, é um desmatamento silencioso, Sim. né? E eu nunca tinha parado para pensar. Confesso que era um desmatamento silencioso. Sim, ele acaba Então, por assim, alguma coisa tem que ser feita pelas autoridades. Eu acho que a gente levantar essa bandeira também aqui no Ver Mais é muito legal, né? Ô, Júlia, eu achei muito massa. Conte conosco. Se alguém de casa, né, viu alguma planta lá que tem na sua casa que quer cortar, te quer tirar dúvida, tem algum contato? Tem, a gente tem principalmente o aplicativo Rever, é um aplicativo que você baixa no celular e lá você consegue fazer denúncias de todos os tipos. Não só fazer essa solicitação do corte, como denúncias de lixo jogado fora do lugar, denúncias de despejo de fluidos incorreto em água e também solicitação de palestras de educação ambiental, que é o meu setor que eu coordeno, que a gente coordena ali na... Parabéns, parabéns. Você é o máximo, fala bem reto, papo reto com a galera aí. Gostei, Obrigada, viu? Gica. Obrigada. Até a próxima. Gente, a seguir, nós vamos voltar a Morro da Fumaça com a Bia Formansky para conhecer o Ben Jack,